Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em algo que está dentro de nós o tempo todo, mas que a gente raramente para pensar: a incrível complexidade do nosso sangue. Vamos desvendar juntos o sistema de transporte, de defesa e de reparo mais eficiente que existe. Nossa viagem por esse verdadeiro rio da vida começa agora. Pois é, já pararam para pensar nisso? A gente fala rio da vida, uma metáfora bonita. Mas o que compõe essa corrente que nos mantém vivos? Olha, já adianto, não é só um líquido vermelho, é um universo inteiro em movimento, um ecossistema super complexo e, francamente, fascinante. Para a gente começar a entender, o sangue se divide em duas partes principais. Um pouquinho mais da metade, uns 55%, é a parte líquida, que a gente chama de plasma. Os outros 45% são chamados elementos figurados. Basicamente, são as células e os fragmentos que ficam ali navegando nesse plasma. E aqui vai uma informação que, sério, surpreende muita gente. Sangue não é um simples fluido. Tecnicamente, ele é classificado como um tecido. É isso mesmo, um tecido conjuntivo especializado. E por quê? Porque assim como outros tecidos do corpo, ele é formado por células que estão mergulhadas numa matriz, que no caso do sangue é o plasma. Bem diferente do que a gente imagina, né? Então vamos focar primeiro nessa parte líquida. Se a gente pensar que as células são os barcos e os passageiros, o plasma é o rio em si. É a grande via expressa que permite que tudo isso flua pelo corpo inteiro. E do que é feito esse rio? Bom, a maior parte, mais de 90%, é simplesmente água. Mas são os outros 8% que fazem toda a mágica acontecer. É ali que a gente encontra um verdadeiro coquetel de proteínas, nutrientes, hormônios, sais minerais, tudo que sustenta nosso corpo. E é essa composição toda que permite ao sangue fazer suas missões, que não são poucas. Ele não só entrega o oxigênio e os nutrientes como se fosse um delivery, mas também transporta os soldados do nosso sistema de defesa, ajuda a manter a nossa temperatura estável e ainda funciona como um serviço de correio para os hormônios, um verdadeiro faz-tudo. Ok, agora vamos para aqueles outros 45%, a parte, digamos, mais povoada: as células sanguíneas. Eu gosto de pensar nelas como se fossem uma equipe de trabalhadores super especializados, sabe? Cada um com uma função única e que ninguém mais pode fazer. E essa equipe começa com os seus membros mais numerosos e, com certeza, mais famosos, as hemácias, os nossos glóbulos vermelhos. A missão delas é uma só, mas é a mais vital de todas: pegar o oxigênio lá nos pulmões e levar para cada cantinho do nosso corpo. E a escala aqui é uma coisa de louco. A gente está falando de até 6 milhões de hemácias em um mísero milímetro cúbico de sangue. É muita, muita célula. E para otimizar o trabalho, elas são super práticas. Elas simplesmente abrem mão do próprio núcleo para ter mais espaço para a hemoglobina, que é a molécula que agarra o oxigênio. E aquele formato de disco achatado não é por acaso, viu? Ele garante a flexibilidade que ela precisa para se espremer e passar nos vasos sanguíneos mais fininhos. É um design da natureza simplesmente genial. Mudando de setor, a gente chega nos leucócitos, os famosos glóbulos brancos. Se as hemácias são os entregadores, os leucócitos são o nosso exército. É a nossa linha de frente contra qualquer tipo de infecção, invasores, qualquer coisa que ameace a nossa saúde. E como todo bom exército, ele é dividido em unidades especializadas. A primeira grande separação a gente faz olhando no microscópio. Tem os granulócitos, que têm os grânulos bem visíveis dentro deles, e os agranulócitos, que não têm esses grânulos específicos. Cada tipo de leucócito é como uma tropa de elite com uma missão bem específica. Os neutrófilos, por exemplo, são a infantaria, a linha de frente que chega engolindo as bactérias. Os eosinófilos são os especialistas em combater parasitas. Os basófilos atuam nas reações alérgicas. Aí temos os linfócitos, que são tipos generais, coordenam a resposta e produzem anticorpos. E por fim, os monócitos, que viram os macrófagos, os grandes faxineiros que limpam toda a sujeira que sobra da batalha. E quando acontece um dano, um vazamento no sistema, um corte, bom, aí entra em ação a nossa equipe de reparo de emergência, as plaquetas. E um detalhe muito legal sobre as plaquetas é que elas não são bem células inteiras. Na verdade, elas são pedacinhos, fragmentos de umas células gigantes que ficam na medula óssea, os megacariócitos. Ao primeiro sinal de um vaso sanguíneo rompido, elas correm para o local, se grudam umas nas outras e começam o processo de coagulação, formando um tampão para estancar o sangramento. É um mecanismo absolutamente essencial para a nossa sobrevivência.
Mas afinal, de onde vêm todos esses trabalhadores? Hemácias, leucócitos, plaquetas. Eles não aparecem do nada. Existe uma fábrica central, um processo contínuo e extraordinário que a gente chama de hemocitopoese. E o endereço dessa fábrica vai mudando ao longo da nossa vida. Começa lá no saco vitelino, na fase embrionária, depois passa para o fígado e para o baço durante a fase fetal, e depois que a gente nasce, se estabelece de vez na medula óssea vermelha. Num adulto, essa produção se concentra principalmente em ossos como o externo, as vértebras e as costelas. E o mais incrível de tudo isso é que toda essa variedade de células vem de um único tipo de célula-mãe, a célula-tronco pluripotente. É a partir dela que a árvore da vida do sangue se divide em duas grandes linhagens. A linhagem mieloide, que dá origem a quase tudo, hemácias, plaquetas, monócitos e os granulócitos, e a linhagem linfóide, que é mais específica, originando os linfócitos. Então, quando a gente olha para tudo isso junto, o que fica claro é que o sangue não é só uma coleção de partes jogadas ali. É um sistema perfeitamente orquestrado, onde cada pecinha trabalha em total harmonia com todas as outras. E essa é a grande lição aqui. A falha de um único elemento pode colocar o sistema inteiro em risco. É essa cooperação entre o transportador, o soldado, o time de reparo e o próprio rio onde eles navegam que nos mantém vivos e saudáveis a cada segundo de cada dia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se uma única gotinha de sangue já tem um universo tão complexo e organizado, que outras maravilhas do nosso corpo não está operando em silêncio agora mesmo, sem a gente nem perceber. A biologia é, sem a menor dúvida, a engenharia mais espetacular que existe.